Graças e paz, querida igreja, Avivamento Bíblico, a igreja do meu coração. Bom, estamos juntos novamente, né? O pastor Alexandre aí teve misericórdia de mim. Deus o abençoou a vida dele, ele se lembrou de mim. E aqui estou, para a glória de Deus, para edificar um pouco a sua vida, a sua igreja. E nós vamos falar hoje sobre o pecado e sobre enfermidade. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você sobre crentes verdadeiros, pecam ou não? Crentes verdadeiros, ficam doentes? Bom, para você pensar aí, e eu quero ler aqui uma máxima teológica para você que diz assim: já e ainda não. Guarde bem, já e ainda não. Cristo já carregou nossas enfermidades, mas ainda caímos em pecado. Porque ainda que ele já tenha carregado, ainda não tomamos posse da plenitude do livramento das consequências do pecado. Cristo já carregou sobre si os nossos pecados, mas nessa vida ainda não estamos totalmente livres da sua influência. Essa é a base para a nossa mensagem de hoje, e nós vamos também ler, claro e evidentemente, na primeira epístola de João, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos este momento nas tuas poderosas mãos. Que teu Espírito Santo fale com a igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Qual a importância dessa mensagem para a sua vida e para a minha vida? É nos localizarmos, é colocarmos as determinações daquilo que é decreto de Deus na vida do cristão, para que ele tenha uma vida, digamos, estabilizada. O cristão inteligente é aquele que entende a palavra e não é levado por qualquer vento de falsas doutrinas por aí, né? Para cá e para lá, né? Mudando de igreja em igreja, não. O cristão verdadeiro é aquele que recebe a palavra, ela identifica ele com Deus e ele segue a vida dele. Então, ele não vai por conceitos humanos, ele vai por conceitos bíblicos. Tudo aquilo que vem ao seu ouvido, ele sabe como balancear. Ele sabe como filtrar. Por quê? Porque está embasado na palavra. A palavra não permite que você, cristã, seja enganado, porque você é inteligente. Então, a palavra que nós acabamos de ler está dizendo que a semente de Deus permanece em você. Preste atenção que, assim como o esperma, ao entrar em contato com o óvulo feminino, ele transmite as características do pai e da mãe para os filhos. A semente de Deus, quando entra em você, transmite as características de Deus em você, muda a tua vida por completo. Você entende? Então, quando diz aqui não peca ou não está no pecado, ou seja, ele não está vestido mais com a pujança da carne. Isso foi tirado dele, porque agora as características de Deus estão em mim, está em você. Você tem que balancear isso. Agora existe algo dentro de você que não tinha antes. Por isso está dizendo, não está no pecado, o pecado não domina mais. Sabe aquela questão de Deus falar lá em Gênesis 4:7 com Caim? Que ele diz assim, chamou Caim para conversar porque viu que ele ia fazer uma tremenda besteira contra o irmão dele, Abel.
ele diz assim: Caim, presta atenção, olha para mim. Se você fizer as coisas direito, você será aceito. Caso contrário, o pecado jaz na tua porta. Cabe a você, no entanto, dominá-lo. Ou será que é uma pergunta? Cabe a você dominá-lo? Em Caim, eu não sei, mas em nós, a pergunta é pertinente. Cabe a você dominar o pecado? A resposta é sim. Ou não? O que é que você acha? Se você pensar que agora a semente de Deus está em você, significa que o Espírito Santo habita em você. Lembra, metanoia, nós vamos falar já já, é a tua mente sobrepujando a mente física. Então, se o Espírito Santo habita em você, você é capaz de dominar o pecado. Por isso que a Bíblia está dizendo, não está no pecado. Em algumas versões vão dizer, não vive pecando. É como o padeiro que faz o pão profissionalmente todo dia, e você que faz o pão eventualmente aí na sua casa. Nós, eventualmente, pecamos. Antigamente nós éramos profissionais do pecado. Agora não, porque eu passo a ter domínio. Porque não por mim, mas pelo poder do Espírito Santo que fala comigo. Assim como Deus falou com Caim, ele fala comigo, eu escuto. Eu tenho a sensibilidade agora de enxergar caminhos que eu não enxergava e identificar aquilo que é pernicioso para mim, que antigamente eu não via. Então, nós vamos falar hoje de duas vitórias em relação a isso tudo que João está falando. A primeira vitória e depois uma segunda vitória. A primeira vitória é o tempo físico. O que é o tempo físico? É a vitória adquirida enquanto terra. Nós habitamos na terra. Nós somos projetados do Éden para viver numa terra doente. Então adquirimos toda uma deformação mental pelo pecado. Então a primeira vitória, quando acontece? Quando alguém prega do Evangelho para você, Cristo entra na tua vida pelo Espírito Santo, te convence que você é um pecador, você se arrepende. Isso, como eu falei um pouco atrás, chama-se metanoia no grego, que significa transformação de mente, mudança de caracteres, mudança de identidade. A mente de Cristo opera em você. Olha quanta coisa boa acontece. É como se você tivesse com os pensamentos antigos e a metanoia vem e faz você pensar, repensar em novos pensamentos. Mudança de mentalidade. Metanoia é mudança de mentalidade. Você sabe disso. Então, Cristo, pelo Espírito Santo, te convenceu que você é pecador. E você então passa a ter um novo caminho. Você retorna e começa um novo caminho com o Senhor. Caminho novo. Um caminho diferente. Porque agora você é revestido de algo divino, que é o próprio Deus habitando em você. Mas posso pecar? Com certeza, crentes verdadeiros pecam. Esse pecado condena você? Não te condena. Romanos 8:1 vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, todavia peco. Agora, aí talvez você ou alguém pode fazer a pergunta, então, já que o pecado não me condena, eu vou pecar à vontade. Mas o verdadeiro e genuíno convertido não pensa assim. Se você pensa assim, você precisa se converter. Paulo tem esse embate lá, quando ele escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 5 de Romanos. Um momentinho aqui. Romanos, capítulo 5, diz assim, lá no finalzinho de Romanos, no capítulo 5, vai dizer assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada.
ressaltada. Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Poxa, então, é um questionamento que pode entrar no teu coração, mas não do cristão verdadeiro. Porque no capítulo 6, logo em seguida, então alguém faz essa pergunta para Paulo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Uma pergunta retórica, né? Pergunta retórica, aquela que não precisa de resposta. Continuaremos pecando para que a graça venha? Não! Claro que não. Paulo vai dizer assim: de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É justamente o que João está falando lá. Percebe como nós precisamos ter uma mudança de mentalidade e praticar essa mudança no nosso dia a dia, na nossa vida nova. Nós andamos por aí agora porque já temos a primeira vitória. Estamos selados pelo poder do Espírito Santo. Fomos selados por ele, pela palavra pregada, vai dizer lá em Efésios capítulo 1, não me lembro o verso. Então você percebe como a primeira vitória me dá uma garantia de que o pecado não me condena mais, mas ele pode trazer para mim consequências. Se eu pratico o pecado, embora não cometa, o arrependimento tem que brotar simultaneamente, imediatamente. Porque o pecado repetido ou o pecado recorrente traz enfermidade, sim. Porque eu vou ter remorso, ou vou ter arrependimento, ou eu vou ficar desanimado, ou eu não vou querer mais ir para a igreja, porque acho que agora Deus não vai me perdoar mais. Então o pecado ainda tem influência na minha vida na terra, nos meus relacionamentos, dentro da minha casa, dentro da minha família, ou com os meus amigos. O pecado, ele é um embate que o diabo traz para a minha vida, embora não me condene. Então, cabe a você dominá-lo, cabe a você pensar nisso, cabe a você colocar-se na metanoia, na mudança de mentalidade e continuar no arrependimento. A primeira vitória é terra, é aqui. E a segunda vitória? A segunda vitória, evidentemente, que é aquela vitória, lembra do que nós falamos? Já e ainda não. Cristo já resgatou, Cristo já perdoou. Todavia, não estamos isentos dos efeitos desse pecado enquanto terra. Quando isso vai acontecer? Quando Cristo voltar. Na plenitude, a minha plenitude, liberto completamente, é quando eu morrer e for ressuscitado, ou quando Cristo voltar e me arrebatar vivo. Neste momento, eu estarei incorruptível e livre de qualquer enfermidade. Então, alguém pode dizer assim: mas pastor, Isaías 53 está dizendo que ele levou todas as minhas enfermidades. Eis aí o perigo, a falta de conhecimento e discernimento da palavra de Deus. Realmente está dizendo que ele levou, e ele categoricamente levou. A palavra está dizendo assim no verso 4, Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, certamente, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Desculpa, o óculos não está me ajudando muito. Ele carregou, mas quando isso vai acontecer? Futuro. Quando isso vai acontecer? Lá na volta dele. Quando nós estaremos definitivamente livres do pecado e das enfermidades. Ele garantiu na cruz. Isaías 53 é puríssima verdade. Puríssima verdade. Mas não é enquanto terra. Ele pode curar você enquanto terra? Claro que pode. Ele é soberano. Ele é imutável, ele é o Deus Todo-Poderoso que habita em você. Ele quer o melhor para você. Todavia, ele decide com quem e quando e como. Mas a vitória é garantida aqui na cruz para quando ele voltar. Tanto que no verso 10 vai dizer assim:
Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Verso 11, em sua mão. Verso 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Sofrimento da cruz. Ele ressuscitará e verá a luz. E ele dá para nós essa garantia da ressurreição. E quando nós ressurretos formos perfeito, glorificado como Cristo, seremos a imagem perfeita aí em Cristo Jesus, sem mácula. Mas até lá temos que batalhar a vida. Até lá temos que perseverar. E a perseverança é uma característica do salvo. Aquele que chegar até o fim, e só chega até o fim quem é salvo. E aquele que é salvo persevera, aquele que persevera é salvo, é nascido de Deus. A semente de Deus o acompanha. Ele pode passar por vários embates, ser triturado em grandes fornalhas, mas ele jamais abandona o Cristo da sua salvação. Então, mas ainda não. Já temos a vitória da vida eterna, mas ainda não a recebemos completamente. Até lá, na plenitude da volta do Senhor, temos que amargar a vida, temos que lutar, temos que ler a Bíblia, temos que extenuar toda a nossa carne, destruir a carne, buscar o Espírito cada dia mais e nos fortalecer na vida através dos nossos cultos, dos estudos bíblicos, dos conselhos pastorais. Nós só vamos vencer completamente e estaremos perfeitos no Senhor na volta de Jesus Cristo. Plenitude. Já e ainda não. Cristo já carregou nossas enfermidades, mas ainda caímos em pecado. Porque ainda que ele já tenha carregado, ainda não tomamos posse da plenitude do livramento. Mas isso está próximo. Não tenha medo das epidemias. Não tenha medo dos crentes que já morreram por conta do coronavírus. Estão com Deus. Estão na segunda vitória. Estão aguardando a ressurreição para caracterizar, mas já estão lá, em potencial na segunda vitória, diante do Senhor. Cristão não perde a salvação. Nunca perde a salvação. Porque aquele que o Pai enviou a mim, disse Jesus, de forma alguma o lançarei fora. É meu. Então vamos pensar nisso. O cristão verdadeiro peca, sim, mas momentaneamente. Mas ele tem o domínio. Com a ajuda do Espírito Santo, pela metanoia, pela primeira vitória, ele avança, conquistando os lugares celestiais, que, aliás, é promessa do nosso Deus. Você entendeu? Cuidado com balelas. Cuidado com mitos de que o crente que está doente está em pecado. Balela. Mentira. Ok? Pode até ser, sim, o pecado trazer enfermidades, mas generalizar isso, mentira, mito. Ok? Creia na palavra. A palavra está dizendo que você não está no pecado, então não está. Você que deve vigiar e você que deve proporcionar essa certeza no seu coração. Não viver ansioso e não ter medo da volta do Senhor Jesus, porque você está dentro de um padrão de um novo nascimento, adquirido na primeira vitória, na cruz do Senhor, quando Ele te encontrou. Deus te abençoe e Deus te fortaleça, que Deus te dê muita garra e muita determinação nessa terra, porque estamos chegando na plenitude do acontecimento da volta do Senhor Jesus lá na glória eterna. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor essa mensagem para que ela flua em nosso coração. Aqui, trabalhe, nos convença e desça para o coração, para que nossos pés e mãos a pratiquem e influenciem as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Pai, eu oro
pela igreja do pastor Alexandre, eu oro pelo avivamento bíblico. E avivamento é exatamente quando nós nos reconhecemos pecadores e permitimos que a tua palavra molde o nosso coração e habite em nós pela semente plantada por Cristo Jesus através da sua palavra. Ajuda este povo, ajude essas famílias como o Senhor tem ajudado. Abençoe os pastores dessa igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Recebam o meu abraço. Estou com saudade de vocês, mas tenho certeza que breve, muito breve, nós nos encontraremos. Se não, lá na segunda vitória. Amém? Obrigado, pastor Alexandre. Obrigado, igreja. Fiquem com Deus. Beijão.